No período que o Manuel viveu, o barroco já estava presente no mundo há muitos anos. Tanto é que ele teve o seu auge lá pelo ano de 1760. Mas aqui no Brasil ele só teve início no final do século XVII, no ano de 1600, lá no período colonial. No nosso país, essa tendência artística teve grande destaque nas áreas de arquitetura, literatura, pintura e escultura, e a cidade de Minas Gerais foi o centro mais emblemático do movimento. Mas a gente também pode encontrar mais esse estilo em outras cidades do país. Algumas das características do barroco no Brasil são a valorização dos detalhes, a linguagem dramática, a união do religioso e do profano, o racionalismo e a arte dualista. E um dos nomes desse movimento e de quem nós vamos falar hoje é o poeta brasileiro Frei Manuel de Santa Maria. Frei Taparica, na verdade, Frei Manuel de Santa Maria, frade franciscano, poeta barroco brasileiro. Nasceu em 1704, na ilha de Taparica, no Brasil, e faleceu provavelmente em 1768. São poucas as informações que sabemos sobre a vida dele, mas temos noção que professou na Ordem dos Frades Menores, no convento de Cabaceiras, em Paraguaçu, no interior da Bahia, onde ingressou em 1710, ainda muito jovem. É autor de Eustáquio, poema sacro e tragicômico que contém a vida de Santo Eustáquio Martir, chamado antes Plácido, e de sua mulher e filhos, que foi publicado sem data, sem indicação de local nem autoria. Este poema, descoberto por Francisco Adolfo de Varnagem, foi inicialmente atribuído ao padre Francisco de Souza, autor de Oriente Conquistado, mas na introdução de Florilégio da poesia brasileira, Varnagem reformulou a sua opinião, indicando Frei Itaparica como verdadeiro autor. Na obra, destaca-se a descrição do inferno e a narrativa dos sonhos, onde o Brasil é descrito numa época anterior ao seu descobrimento. Na página 105 da primeira edição, publicada em 1769, está a descrição da ilha de Taparica, termo da cidade da Bahia, da qual se faz menção no canto quinto, reimpresso em 1841, onde o poeta fala com entusiasmo da beleza de sua ilha natal. O poema seria uma réplica à Ilha da Maré de Manuel Botelho de Oliveira. São descritos os frutos, as fontes, os legumes, as árvores, as igrejas e as capelas, praticamente na mesma ordem em que estão referidas nas Silvas de Botelho de Oliveira. Frei Manuel de Santa Maria Itaparica fez obras como Descrição da Ilha de Itaparica, poemas avulsos sobre as vozes tristes dos sinos e versos dos manuscritos da Academia. Porém, a obra mais conhecida dele é Eustáquidos, que foi publicada em 1769. É um poema que narra a vida de Santo Eustáquio Martir, um soldado romano que tinha o nome de Plácido. A narrativa segue de perto os radiólogos tradicionais, segundo os quais Santo converteu-se ao cristianismo depois que Cristo lhe apareceu entre os chifres de um cervo enquanto caçava. Para José Aderaldo Castelo, que era um estudioso da literatura, cita que Manuel contribuiu para o revigoramento da preferência em nossas manifestações literárias, da poesia de inspiração e assunto religioso, na qual também é frequente a expressão do sentimento nativista, desde que houvesse possibilidades de referências ou de exaltação da terra. Sobre a sua principal obra. Analisando o Eustáquios, Haroldo Paranhos diz que as duas primeiras estrofes têm uma proposição, que nela se declara o desejo da exaltação da pátria, que é um vocábulo em sentido que restringe a geografia do nascimento no Império Português, sem a conotação nacionalista de hoje. A terceira estrofe comporta uma breve invocação. Depois disso, segue uma descrição rematada com um epígolo bem caracterizado. As três primeiras estrofes diz ele: dificilmente agradarão os leitores atuais. A obra não foi concebida para contemplação estética, e sim para um meio da informação versificada sobre a ilha, suas belezas e qualidades. A sua leitura nos dias de hoje requer um mínimo de predisposição histórica
E além do estilo sublime, retorna à enumeração das coisas simples e aprazíveis que são a panágio de sua ilha natal. Depois de publicar sua obra-prima, Frei Taparica faleceu em Taparica mesmo, aos 68 anos de idade. A rigor, não sabemos qual o ano de sua morte. É possível que ele tenha falecido depois de 1768, pois nesse ano tinha planejado publicar um conto heróico sobre as festas que se realizaram na Paraíba, por ocasião do casamento dos príncipes de Portugal e Castela. A influência de Camões. Frei Taparica foi muito influenciado por Camões e é um dos pioneiros do nativismo literário. Para quem não sabe, o significado é basicamente o estilo literário que valoriza a história de um país, como por exemplo a cultura, os costumes, a literatura, as danças, as comidas típicas, o modo de se vestir e entre outras coisas. Ele apreciava muito as obras de Camões, por isso suas obras mostram muitas influências do mestre do classicismo. Segundo o autor da Imaginação Descontraída, Frei Taparica escreveu o seguinte: Nasci em 1704, na ilha de Taparica. Eu era um homem muito reservado, por isso não se sabiam muitas informações sobre minha vida. Lecionei na Ordem de São Francisco, no convento de Paraguaçu. Escrevi Eustáquios sobre o santo Eustáquio Mártir. Na obra, destaquei a descrição do inferno e a narrativa dos sonhos, onde o Brasil é descrito numa época anterior ao seu descobrimento. Em descrição da ilha de Taparica, falo sobre as belezas da minha ilha natal. Eu apreciava muitas obras de Camões, por isso minhas obras mostram muitas influências do mestre do classicismo. Foi um dos precursores do nativismo literário. Nós encerramos aqui, esperamos que todos tenham tido uma boa compreensão sobre quem foi o Frei Manuel de Santa Maria. Os participantes do nosso grupo foram eu, Maria Eduarda, o Diego, a Emily, o Gustavo, o Leonardo e o Juan. Um bom dia a todos.